Glorificado seja para todos sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos de volta para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Nós estamos na última lição do primeiro trimestre, que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo e que engloba também a vinda do Senhor Jesus. E a lição 13ª é exatamente esse o título: Voltados os olhos para a bendita esperança. O texto base está em Atos, capítulo 1, versículos 6 a 11, que diz: Aqueles, pois, que haviam se reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O versículo áureo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É o que dá o título à lição, está em Tito, capítulo 2, versículo 13. E é a verdade para pormos em prática. A nossa esperança se baseia na palavra de Deus, a esperança da vinda de Jesus, e nos fatos já confirmados ao longo dos milênios. O tópico 1. Breve o Senhor virá. A vinda de Cristo, na verdade, ela é ensinada em toda a Bíblia e com grandes detalhes sobre as coisas que se sucederiam, como que estaria o mundo na época da volta de Jesus. E ela é unanimidade entre todos os cristãos, que Jesus vai voltar. Apesar de que alguns têm 3 linhas de pensamento sobre a época da volta de Jesus. Uma é a pré-milenista, né? Que Jesus vem antes do milênio. A outra é a milenista, que Jesus veria na metade dos 7 anos, daqueles 3 anos e meio, antes da manifestação plena do anticristo em Israel. E outros acreditam que depois da grande tribulação, que é pós-milenista, que Jesus virá. No entanto, todas as linhas creem: Jesus vai voltar. E essa é a nossa bendita esperança. Quando ele foi assunto aos céus, né, todos os que estavam ali viram ele subir, e foi confirmado também por 2 varões que ele voltaria do mesmo jeito que para o céu eles estavam vendo ele subir. Segundo ponto, uma promessa de Jesus. Jesus deixou claro naquele momento que ele não sabia nem o dia, nem a hora da sua volta. Ele estava ainda como homem aqui, né? Mas toda a trajetória dele nesta terra foi para nos garantir este reencontro. Quando Jesus veio, nasceu, pregou o evangelho, ensinou a sua palavra, morreu, ressuscitou, é para que nós pudéssemos ter a possibilidade de arrependermos dos nossos pecados, aceitar Jesus como Salvador e com isso ter a garantia de que estaremos para sempre com Ele, tanto aqui na terra como depois da partida desta terra para estar com o Senhor Jesus. Então foi uma promessa que Ele deixou baseado no projeto de Deus e na sua vontade de ter o ser humano perto de si para sempre. E o terceiro subtópico: o dia se aproxima. Há sinais incontestáveis, amigo e amiga, da vinda de Jesus. O próprio mundo, né, filmes, jornalismo, falam de uma possibilidade do apocalipse, de ser real esta possibilidade. As pessoas estão começando a se acordar para fatos, porque o mundo
que todo mundo espera, que estamos na era de Aquários e que vai melhorar e que vai, enfim, essa mensagem assim ufanista, essa mensagem positivista de que as coisas vão mudar e melhorar a qualquer momento, na verdade não é bíblica. A Bíblia fala que antes da vinda do Senhor Jesus, que nos finais dos tempos haveriam guerras, terremotos, sinais nos céus, enfim, haveriam tragédias ocorrendo no mundo inteiro, até que chegue o momento que Jesus há de voltar. Vamos ver alguns exemplos aqui. Nós temos sinais na natureza e várias guerras. Lá em Mateus 24, 6 a 8, Jesus mesmo está dizendo: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos perturbeis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores. Sempre que a gente expõe a palavra de Deus, há alguém que contesta de alguma forma. As pessoas dizem que sempre houveram guerras, não militarizadas, mas naquela época com espadas, com lanças, enfim, sempre houve isto. Sempre houve fome no mundo. Jesus disse, os pobres, né, vocês vão ter sempre com eles. Sempre houve necessidade, terremotos aconteceram, mas jamais na forma como hoje acontece. Que isso é uma coisa muito mais corriqueira. Nunca foi desta forma. Inclusive em lugares, em situações, em países que antes nunca ocorreram. 50% da população do Brasil é considerado de miseráveis. Quer dizer, o mundo passa fome de forma extraordinária. África, gente morrendo, na Índia, como nunca aconteceu antes. As pestes que o ser humano não consegue controlar. Não há remédio suficiente, não há vacina suficiente para doenças, enfermidades, não há clínicas, não há hospitais suficientes das coisas como estão ocorrendo hoje. Então, na verdade, é muito evidente, é muito frequente os acontecimentos, guerras em todos os lugares, guerra civil, guerra entre países, rumores de guerra, rumores de Terceira Guerra Mundial. Há uma situação que ela está realmente calamitosa. Isso é um dos sinais. Jesus disse que haveria esses sinais frequentemente, né? Sinais na natureza. Nos últimos anos, né, está ficando cada vez pior isto. Né? A pneumonia que infectou aí o coronavírus, que iniciou lá em Wuhan, na China, né, no final do ano de 2019, se espalhou por todos os países ao redor do mundo. E nós estamos ainda em situação incontrolável. Os incêndios lá na Austrália, nas florestas, que duraram meses. 2019 causou muitos danos, muitas perdas. Na África, sofreu uma invasão de gafanhotos ali no deserto em 25 anos, que levou à crise alimentar em muitos países. Né? Em novembro de 2019, a pior enchente de 50 anos que atingiu a Itália, mais precisamente lá em Veneza, 80% da cidade foi invadida por uma enchente. No início de 2020, eu acho que vocês todos estão lembrados dessa nevasca que ocorreu lá no Canadá, que foi terrível, né? Chuvas torrenciais que inundaram a Indonésia e assim por diante, né? Terremoto na Turquia, nas ilhas ali perto de Cuba. A todo momento estão acontecendo sinais na natureza. Um segundo sinal que nós devemos olhar, a restauração de Israel em 48. Jesus disse, né? Aprendei, pois, da figueira sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas da volta de Jesus. Como todos sabemos, né, em 14 de maio ali de 48, Israel foi reconsiderado depois de muito tempo como uma nação. É um dos sinais que Jesus predisse que deveríamos observar. O evangelho pregado em todo o mundo. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Este evangelho será pregado no mundo inteiro. O que significa? Que ele vai ser espalhado por todos os lugares, nações, tribos, em lugares às vezes inacreditáveis. O evangelho está lá, entre os esquimós, entre tribos lá no meio de florestas quase que impenetráveis, né? Na China comunista, por exemplo, onde está a maior igreja subterrânea do mundo. É proibido pregar o evangelho, é proibido servir a Deus. Lá muitos cristãos são mortos, são torturados, são empregados escravos para produzir esses produtos da China, que são hoje os mais baratos e o maior PIB do mundo é o da China. É utilizado milhões de cristãos presos que trabalham gratuitamente, forçosamente,
para produzir esses produtos. Lá na China, com toda essa proibição, está a maior igreja cristã do mundo. O evangelho está sendo espalhado pelo mundo inteiro, também em Cuba, também na Coreia do Norte, nos países islâmicos, onde também matam as pessoas e filmam publicamente. Lá eles não têm medo de filmar, a China esconde, faz de conta que não, mas nos países islâmicos eles matam e publicamente para que ninguém mais sirva a Jesus. Ali as pessoas não negam Jesus, estão dando a sua vida, sendo queimados, sendo torturados dentro de próprios salões, nas casas e igrejas onde servem a Deus, mas não negam o nome de Jesus. O evangelho está em todo o mundo. Terceiro sinal, a iniquidade se esfriando. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Atualmente, a iniquidade está aumentando no mundo da religião, né? Está agora sem a obra do Espírito Santo, sem a presença de Deus, mesmo que alguns pareçam estar assim, com uma crença fervorosa, né? Liturgias maravilhosas, movimentos maravilhosos. Na verdade, a presença de Deus não está mais. Continuam a seguir a senda do mundo. Se voltaram a buscar o estilo do mundo para ver se conseguem manter os seus fiéis, né? A cobiça das riquezas está amplamente atingida no meio dos cristãos, infelizmente, né? Eles buscam de todo tipo de vantagem, de prosperidade, mas não pensam em trabalhar para o Senhor. Usam o nome de Deus para fazer de conta que trabalham para o Senhor, mas buscam vantagens pessoais. Vivem cheios de atividade, de projeto de visibilidade, roçando o ombro com políticos, né? Sentando à mesa dos poderosos do mundo, buscando uma fatia do bolo para participar do poder, das influências das coisas, mas estão deixando o reino de Deus para trás, né? Se envolvem em eventos aí, marchas, jantares, que em nada contribuem para a grandeza do reino de Deus. Ninguém se converte, a igreja não se edifica com esses movimentos. E, infelizmente, alguns obreiros até lutam entre si, né? Em busca de algumas vantagens, se envolvem em disputas invejosas, criam grupos, facções, né? E, na verdade, o Espírito Santo está longe disso. Outro sinal, a aparição de falsos profetas. Tem surgido na China, no Japão, em vários lugares, pessoas na Indonésia, né? E Jesus disse, muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. E Jesus, lá em Mateus também, onde surgir muitos falsos cristos e profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fosse, enganariam os próprios escolhidos. O que significa virão em meu nome como se fosse, né? Como se fosse cristãos, como se fossem Cristo. O que significa Cristo? Cristo significa ungido. Há muitas pessoas se colocando como ungidos de Deus. Esses dias eu vi um dos famosos nossos no altar de uma igreja e os obreiros vindo e beijando os seus pés. E ele olhando aquilo, rindo, feliz da vida. Pastor de uma denominação religiosa. As pessoas estão invocando para si a glória que é de Deus e se colocando como se fossem representantes de Deus. Há alguns lugares que, inclusive, as pessoas dizem que a sua oração não é válida. Se você quiser ser abençoado, vem aqui. Aqui sim, aqui é o lugar. Nós vamos orar. Quer dizer, a minha oração tem efeito. E Jesus disse exatamente o contrário. Todo o que crê poderá orar, buscar o Senhor, ter um relacionamento com Ele, fazer os sinais que Ele prometeu que seriam feitos através dos seus fiéis. Então, tentam imitar os sinais de Jesus, né? Muitos se apresentam como ungidos, como profetas de Deus, né? Como se Deus tivesse mandado ele falar alguma coisa e Deus não mandou nada. Mas aí faz aquela coisa, aquela aura ali, né? Naquele movimento psicológico dentro da igreja, e eu profetizo na tua vida. Agora eu vou profetizar. Contribua que a minha profecia vai ser a teu favor. E Deus não está em nada disto. Nós devemos cuidar que estão aparecendo falsos cristos, quer dizer, falsos ungidos. Eles não dizem que são Jesus, mas que são ungidos, representantes de Deus, né? É crucial para a igreja verificar o verdadeiro enviado pelo Senhor Jesus. O terceiro tópico,
Aliás, voltando àquele tópico anterior, Jesus disse que vai chegar um momento em que vai haver essa separação. E algumas pessoas vão dizer, mas nós éramos cristãos, nós éramos representantes de teu Jesus, nós curamos, expulsamos demônios, profetizamos, e Jesus vai dizer, apartem-se de mim, malditos. Vocês são malditos, vocês fizeram aquilo com outras intenções, outros interesses, vocês viviam fazendo obras, mas com o coração cheio de iniquidade. Então apartem-se de mim para sempre. Quer dizer, não conheço vocês, não tenho nenhum compromisso com vocês. Cuidado, amigo, amiga, professor e professora, não se deixe enganar e também não entre por esses caminhos perigosos de querer parecer o ungidão de Deus. Deixe o Espírito Santo te ungir, porque a unção verdadeira e plena que devemos ter vem do Senhor Jesus. O segundo tópico, a necessidade de vigilância. Vigiar é uma das necessidades do cristão. No caso da vida de Jesus, para manter-se fiel, manter-se firme, né? Não sabemos o dia de sua volta, nós não podemos negligenciar e sermos pegos de surpresa. É uma questão de vida eterna ou morte eterna. Segundo subtópico, alarmes falsos. Há quem já tenha marcado. Muitas pessoas já marcaram ano, dia da vinda de Jesus, causaram confusões na cabeça das pessoas e nós devemos estar atentos. A nossa preocupação não é saber o dia que ele vai voltar. A nossa preocupação é estarmos preparados, trabalhando, fazendo a obra de Deus e vigilantes. Terceiro tópico, vivendo com fidelidade. A definição de fidelidade é lealdade. Alguém realmente de confiança plena. Alguém que sabe servir, conviver, ser amigo, compartilhar e ser uma pessoa leal, sem causar mínimo de prejuízo a outra pessoa, né? Quem reconhece Jesus como Salvador, na verdade, é porque acredita em sua palavra, tem confiança, né, nas suas promessas. Então, nesse caso, se mantém fiel a Jesus, cheio de esperança, né? Quer urgentemente estar com Jesus para sempre, não vai aceitar alarmes falsos e vai se manter fiel ao Senhor. A fidelidade de Deus é um dos atributos morais que Deus nos ensina e nos inspira a seguir, né? Nunca jamais houve uma palavra de Deus que tenha caído. Nenhuma delas. Se você observar a Bíblia, que é a palavra de Deus para nós, todas as coisas que desde o início foram ditas pelo Senhor, nunca jamais caiu. Isso nos dá uma credibilidade, uma confiança tremenda nesse caráter maravilhoso de Deus, que Ele é leal, Ele não vai falhar conosco. Fidelidade como virtude cristã, o terceiro subtópico. Aqui, alguns lugares aqui, o autor fez uma salada de frutas, aí misturou subtópicos. Eu acredito que esse subtópico tinha que estar em outro contexto, né? Também com uma definição aqui de fidelidade, foi uma troca que ele fez aqui. Mas, deixa para lá isso aí, né? Não tira a essência da grande mensagem trazida por ele, pelo autor, até nós aqui, né? Com uma total inspiração e virtude do Espírito Santo. Que mensagem linda, que lição linda que o autor está trazendo para nós. E então nós vamos aí nos ater ao que importa, a essência da sua mensagem, né? 4 aqui, tempos e estações. Jesus respondeu a pergunta que nós lemos, não é da alçada de vocês. Os discípulos perguntaram nesta lição lá que nós lemos inicialmente. Não é da alçada de vocês querer saber os tempos e estações. Não se preocupe com isso. Não fiquem ansiosos, preocupados quando vai ser, né? Esses assuntos pertencem a Deus. Se preocupem em se manter fiéis, trabalhando, fazendo a obra do Senhor e vigilantes, né? Às vezes nós queremos assumir aí um controle que não nos cabe. Pertence a Deus, né? O que nos cabe é aceitar a graça de Jesus, arrepender dos pecados, mudar de atitude errada, né? Abandonar os pecados e seguir com Jesus com fidelidade e amor, aguardando sempre o dia precioso da sua vinda para nos levar para perto de si. Lá em João ele disse, né? Não se perturbem, creiam em Deus, creiam em mim, o que eu estou falando é a verdade, né? Eu vou sair agora do mundo e vou ir preparar lugar para vocês. E indo para lá preparar lugar para vocês, né? Eu vou um dia voltar e buscá-los, para que estejam comigo para sempre, quer dizer, onde eu estiver, vocês estejam.
Entrem para esse projeto, creiam nesta palavra e vocês serão salvos. Qual é a conclusão da lição? A vinda de Jesus nos leva a manter fidelidade e vigilância, porque essa é uma bendita esperança para nós. A nossa expectativa por toda uma vida de fidelidade, de consagração, de purificação, é exatamente para isso, para que a gente consiga estar em paz com Deus aqui, desfrutar da comunhão, do melhor ser do mundo, da pessoa mais perfeita, linda, santa e pura. E um dia conseguir chegar nesta condição de estar para sempre com Ele. Já não mais na esperança, já não mais na expectativa, mas na presença gloriosa, na realidade de estarmos com o Senhor Jesus, contemplá-lo como Ele é face a face e viver para sempre. Lá em Apocalipse está dito que chegará esse tempo para os fiéis, para os que crerem na palavra, para os que se manterem com a esperança no seu coração, porque quem tem esperança da vinda de Jesus está se purificando. Quem tem expectativa de subir com Jesus está se limpando, não está escondendo pecados por baixo do tapete, não está manipulando, não está fazendo de conta, está buscando viver uma vida de pureza, clamando por Jesus, pelo Espírito Santo, para aprender com Ele, está cada vez mais firme. A palavra de Deus diz, olha, aquele que está limpo, limpe-se cada vez mais. Aquele que está sujo, suje-se cada vez mais. Quer dizer, escolha o seu caminho. Se você está sujo e não quer se limpar, vai ficar cada vez mais sujo. Mas quem está limpo, está com desejo de estar cada vez mais purificado pelo Senhor. Então, mais apenas do que esperar a vinda de Jesus por salvo, por medo de perder a salvação, é a expectativa de ver o Senhor, de conviver com o Senhor, de encontrar aquele que a sua alma ama e viver para sempre com Ele. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa esperança bendita da salvação das nossas almas. Somos tão felizes. Nós não entendemos como isso funciona. Nós apenas acreditamos e agradecemos este amor, porque nenhum de nós merecia nada disto. O Senhor poderia mudar todas as coisas, esta humanidade que se corrompeu, que ofendeu a Ti. O Senhor poderia destruir e criar um novo povo, mas o Senhor desejou nos amar para sempre. Nós agradecemos este amor, estamos envolvidos neste amor e queremos viver contigo para sempre. Aqui neste mundo, aguardando a bendita esperança da volta do Teu Filho, Jesus, e também para sempre na eternidade contigo, em nome de Jesus. Amiga, chegou a revista do próximo trimestre, Dons e Ministérios. Nós estamos na expectativa, a Tatá está colocando aqui, a revista para você adquirir e acompanhar conosco, a revista publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Faça isso, acompanhe as lições da Escola Dominical. Esteja também domingo pela manhã, numa das congregações da Assembleia de Deus, da sua cidade, porque em cada congregação estão ali pessoas aprendendo da palavra de Deus. Aqui a gente faz um monólogo, trazendo uma pré-aula, uma aula remota, que não dá para a gente trabalhar todos os tópicos plenamente. Mas lá na congregação você poderá ter tempo de perguntar, questionar, colocar o seu posicionamento, aprender junto. É muito bom. Fica aqui esse convite para que você participe. Também escreva para nós aqui, ebdsãoleo@gmail.com. A Tatá está colocando. Envie para o e-mail aqui a sua visão do trabalho que nós estamos aqui realizando, também sugestões. E também se inscreva no canal EBD São Léo. Hoje ainda recebi uma mensagem de uma pessoa do norte do país, que escutou uma mensagem. Enfim, você pode se inscrever e acionar o sininho, porque cada vez que aí for gravada uma mensagem, toda semana é gravada, você poderá receber ali o aviso de que a mensagem está disponível para você escutar. Inscreva-se no canal, convide outras pessoas para se inscreverem também. E outra coisa, compartilhe nas suas redes sociais, Instagram, no WhatsApp, no Facebook, enfim, em todas as redes que você puder, no Telegram.
para que outras pessoas, seus contatos, também possam ouvir a palavra de Deus, aprender com Jesus através das lições da revista da Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Conto contigo, conto com as tuas orações e também na próxima semana estarmos aqui. Boa aula, professor e professora, no próximo domingo agora. Bom final de semana a todos e estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus